Vamos falar um pouquinho do controle hormonal do apetite, tá? Quando a gente fala em apetite, as pessoas acham que o apetite é uma função cognitiva, ou seja, que depende só da nossa vontade. E nem sempre é assim. A gente tem uma série de substâncias modulando e controlando o nosso apetite. A gente tem substâncias, por exemplo, que estimulam o apetite, que são chamadas substâncias orexígenas, e a gente tem substâncias que reduzem esse apetite, que são chamadas substâncias anorexígenas, tá? Então, a gente tem, por exemplo, não só as substâncias produzidas no trato digestivo, como grelina, colicistoquinina, GLP-1, peptídeo YY, né, insulina e tudo mais. Então, assim, essas substâncias produzidas no trato digestivo, insulina, leptina, GLP-1, GIP, colicistoquinina, eles, quando aumentam, inibem o apetite. Isso é, inclusive, um dos motivos pelos quais a gente tem a ação daquele medicamento Ozempic, que me perguntaram antes, né, no começo da aula, ou medicamentos que inibem a degradação do GLP-1, justamente por conta desse efeito. A gente tem a grelina, que ela é produzida quando o estômago está vazio, estimulando o apetite. E a presença dos contrarreguladores da insulina também estimula o apetite. Olha que interessante, né? Então, não só os contrarreguladores da insulina, adrenalina, cortisol, glucagon, eles aumentam a glicemia, como eles também aumentam a nossa predisposição a comer. Outros hormônios que também afetam esse controle do apetite são os hormônios sexuais. Vocês já devem ter ouvido falar que adolescente quer comer até a parede. Verdade ou mentira, gente? Né? E também o hormônio tiroidiano, principalmente quando ele está em nível muito elevado. Então, a gente também já ouviu falar que no hipertiroidismo a fome aumenta. Então, a gente consegue ver que isso, assim, eu tô falando só do controle hormonal. A gente sabe que o apetite tem muitas outras camadas, inclusive camadas emocionais, né? Culturais e circadianas, e enfim. E aí a gente reduzir o apetite a uma questão só de força de vontade é muito cruel e é muito superficial se a gente for parar para pensar. Não é verdade, gente? A gente tem, né, tantas substâncias que afetam e controlam esse apetite. E aí, quando a gente fala um pouquinho do controle emocional desse apetite, então assim, eu falei de regulações que independem da nossa cognição, que vão acontecer no nosso corpo, a gente querendo ou não. Mas, além disso, a gente tem fatores culturais. Por exemplo, a gente tem culturas onde se jejua num dia da semana, numa época específica. A gente tem fatores familiares, então, famílias que se reúnem a partir da comida, né? E muitas vezes você não tá com fome, mas você vai comer porque você tá ali. Tem a questão social. A gente tem a questão das comfort foods, né? Que são comidas que trazem uma certa sensação de alívio. E aí a gente tem aí, por exemplo, geralmente as comidas conforto são comidas com alto índice glicêmico, e esse aumento da glicemia tende a baixar a adrenalina e cortisol e dar vamos dizer assim, um alívio temporário de um estresse, de uma ansiedade, justamente por conta desse mecanismo. Mas se a gente continua estressado, vai subir a adrenalina e cortisol de novo. Então a comida ela tem um efeito muito temporário, mas ela pode trazer, e por isso esse conceito de comida conforto. E por último, a gente tem o que eu chamo de ciclo desejo-conflito-sintoma, que é a comida como bengala ou muleta. Quando a gente está em desconforto emocional, a gente usar a comida como uma forma de se distrair, de sentir aquilo que a gente está sentindo. Isso aqui, por si só, é super complexo, daria uma aula inteira. Mas eu gosto de trazer isso para vocês justamente porque as pessoas tendem a minimizar muito, né, essa questão do apetite, da comida, e achar que tudo tem a ver com a pessoa, tudo tem a ver com força de vontade. Nem sempre é assim. Aqui eu botei um meme dizendo assim, ainda tenho fome, o estômago falando e o coração falando pro cérebro. Mas como se a gente terminou de almoçar? Mas é só um chocolatinho. Aí o coração, eu te apoio. Porque é muito isso, né? Às vezes a gente já tá com um apetite saciado, vamos dizer assim, racionalmente, mas a gente quer aquele confortinho, a gente quer aquele prazerzinho depois. Isso faz muito sentido, né, gente? E eu queria finalizar trazendo um pouco um outro conceito, que é o conceito de hipoglicemia.
principalmente a hipoglicemia reativa. Então, eu já ouvi muitos pacientes dizendo assim, eu sou muito sem vergonha, porque eu termino de comer e do nada me dá uma vontade louca de comer doce, sendo que eu acabei de comer. A hipoglicemia reativa é quando você tem aquela fase inicial da diabetes, onde você tem resistência à insulina, então na história natural da doença, você tem uma produção excessiva de insulina a partir de um pico glicêmico que vem pós-refeição. Isso faz cair rápido demais a glicemia, estimula contra-regulador e a pessoa sente fome. E muitas vezes ela sente craving por doces. Então eu já vi muita gente que me procurou se culpando, se dizendo sem vergonha ou coisas desse tipo, quando na verdade o que ela tinha era hipoglicemia. Então, assim, pra gente fechar essa questão do apetite, né, quer dizer, que seria aquela fase 1, né, da comida entrando na gente, quer dizer, essa coisa da escolha, muitas vezes não é sobre escolha. Muitas vezes tem a ver com doença, muitas vezes tem a ver com alguma disfunção nesses hormônios, muitas vezes tem a ver com cultura, com família. A própria opção pelo veganismo muitas vezes esbarra nisso também, né? Apetite é uma coisa tão complexa que você reduzir isso à força de vontade de um indivíduo ou à sem vergonhice é muito raso e é muito pequeno. Se a gente quer realmente acolher nossos pacientes e dar um bom tratamento, um bom acompanhamento, a gente precisa olhar para o apetite com um olhar aprofundado que ele merece ter. Tá bom, gente?